Parabéns pela apresentação. Vamos, então, dar sequência. A gente teve 2 trabalhos bem interessantes, pessoal, sobre a temática pós-colonialista. E agora a gente vai para uma outra temática dentro do nosso simpósio, no qual se insere a minha pesquisa, junto com o Pedro, e mais outros 2 trabalhos na sequência, tá? Então, agora, para não ficar uma autoapresentação, vou pedir para a Sueli. Você está com a programação aí aberta, Sueli? Oi, Yuri, não estou, mas eu posso abrir. Johnny? Eu Tá com a estou, só um minuto. Tá, Yuri? Você tá, Johnny? Estou. Opressão de gênero e violência no romance visual analog. A Hate History, de Christine Love. Isso. E a tela? Querem que eu leia de novo? Não. Então, a pesquisa é de Pedro de Souza Mello, né? Que foi meu orientando no mestrado, defendeu agora em fevereiro. É uma pesquisa muito interessante sobre romance visual, porém com outro corpus. E eu também na coautoria, né? Yuri Givaldo Amorim Caribé, ambos da Universidade Federal de Pernambuco. Então, Pedro, você pode compartilhar os slides, por favor? Obrigado, Johnny. Obrigado, Sueli. Conseguindo ver? Sim. Pode começar, Pedro. Quer fazer uma apresentação primeiro, Yuri? Ou já começa? Pode começar. Falando um pouco sobre essa obra que a gente escolheu. Analog Hate Story é um game feito por essa autora canadense, que é a Christine Love, que ela tem um trabalho bem interessante de literatura digital. E ele é caracterizado como um visual novel, um romance visual, que é um estilo de jogo em que o foco está em 99% do tempo na leitura. Há elementos audiovisuais, há algumas formas de interação, mas é uma experiência essencialmente de leitura. Pedro? Quer comentar? Quero. Para a gente me voltar nos slides. Então, o visual novel, que é a palavra-chave, pessoal, que a gente usa, ela circula muito mais no ambiente acadêmico do que a tradução que alguns pesquisadores têm usado aqui no Brasil, que é romance visual, né? Então, até pedi para Pedro colocar assim no slide, e na dissertação de mestrado dele também, que é uma referência, não sou eu que digo, foi o examinador da banca dele, de defesa. Ele fez um trabalho muito interessante sobre os visual novels, e lembrando que foi uma dissertação defendida num programa de letras, né, na área de teoria literária, de estudos literários. Então, a pegada da dissertação de Pedro é realmente a parte narrativa, a parte literária, do que ele chama de um jogo literário, né? Então, é um jogo digital com uma pegada de literatura e com o texto para ser lido, né? E com a parte interativa também. Então, tem todo esse aspecto a ser discutido. Já tem uma gama de pesquisadores muito mais internacionais, né, Pedro, do que nacionais, trabalhando com romance visual, nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns outros países. E a área de estudos, me corrija aí se eu estiver enganado, é literatura eletrônica, não é isso, Pedro? Isso. Que é uma área também ampla. A gente teve ano passado, e está tendo esse ano de novo, um simpósio coordenado pelo professor Vinícius Oliveira, não é isso, Pedro? Isso. Dentro do Abralic, né, com esse tema. Pedro apresentou um recorte da pesquisa dele ano passado. Então, é uma área em franca expansão, e a gente tem um pesquisador aqui especialista nessa área, que é Pedro de Souza Mello, tá, gente? Eu sou só o orientador que fui aprendendo junto com ele. Como eu me interesso por essa discussão de gêneros literários, especialmente na contemporaneidade, eu enxergo o romance visual como um retrato dessa discussão e dessa construção de gêneros literários na contemporaneidade. Então,
essas temáticas todas e a própria ambientação, a tecnologia, fizeram nascer gêneros literários como o romance visual, tá? Pode continuar, Pedro. Falando um pouco da história dessa obra, ela é uma obra de ficção científica que se passa em um futuro assim, muito, muito distante, assim, imaginem um futuro com naves espaciais imensas que vivem populações inteiras dentro. E nesse futuro teve uma dessas naves que sumiu. Ficou séculos, cortou ligações com todas as outras e desapareceu. Depois de muito tempo, o protagonista ou a protagonista, o jogador pode escolher o pronome, o gênero desse personagem, descobre que essa nave estava perdida e o objetivo dele é entender o que foi que aconteceu. A primeira, assim, já no início, já dois grandes mistérios principais da obra, que é que quando ele entra lá não tem ninguém mais vivo, toda a população que morava naquela espaçonave morreu. E o segundo é que quando ele ou ela vai ler os documentos, os arquivos que estão salvos nas memórias do computador, da nave, ele descobre que, apesar do presente dessa obra ser uma sociedade não muito diferente da nossa em relação à cultura de relação a gênero e sexualidade, essa sociedade que se estabeleceu nessa nave, ela vivia como a dinastia Joseon da Coreia, que é uma sociedade, foi um momento bastante patriarcal, por assim dizer. Então, a interface da obra... Pedro, volta um pouquinho, por favor. Sim. Então, só para a gente pensar o seguinte, pessoal, me chamou a atenção nesse corpus que Pedro escolheu, a gente tem um gênero, né, que é o romance visual, visual novel, de interesse, né, porque ele trabalha com as questões que eu trabalho, de intermedialidade. A própria narrativa, ela tem essa pegada de ficção científica, que é uma parte também muito interessante dos estudos literários e com pesquisas muito importantes, especialmente nos últimos 10, 15 anos, sendo discutidas nos congressos acadêmicos. E aí vem essa temática, né, de gênero, particular aqui, e dos estudos culturais, né? Então, Pedro vai se adentrar nesse campo aí para explicar para vocês, mas está lá no resumo que foi aprovado no Congresso, para apresentação nesse simpósio, de que maneira essa história criada pela Christiane Love, ela caminha para essa questão de gênero. Ele já adiantou um pouquinho, né, a questão do patriarcado, da dinastia Joseon, não sei se pronuncia assim, mas como a criadora reuniu elementos muito interessantes, né, narrativos, para a construção desse jogo digital e que faz com que essa leitura seja uma leitura de provocações para quem está jogando / lendo, né, como a gente colocou lá na tese de Pedro, né, um jogador-leitor. Então, é uma obra que provoca o leitor / jogador o tempo inteiro e faz com que a gente aprenda algumas características, né, dessa cultura e algumas referências que a gente tem a lamentar, claro, mas que fizeram parte de um contexto histórico e traz uma discussão bastante relevante nesse sentido. Pode continuar, Pedro. Certo. A interface que o jogador ou a jogadora vê é essencialmente essa. É como se fosse um banco de dados em que você tem blocos, como se fossem pastas. Dentro de cada pasta você vai ter uma série de textos que são documentos ficcionais. Né? É uma leitura epistolar. Você tem cartas, diários, que são a única forma de entender o que foi que aconteceu naquele lugar. Além disso, a gente tem a presença dessas duas personagens, que são as inteligências artificiais que cuidavam dessa nave, que são as únicas testemunhas vivas, mas que não são vivas porque não são humanas. Que é a Hyunai e a Mute, ou Mute, eu não entendi ainda como é pronunciado o nome dela. Mas, assim, elas que vão puxar mais esse elemento interativo, porque elas perguntam se existe algum tópico que você quer conhecer melhor, se
que você acha sobre as coisas que você lê, e isso é uma coisa bem importante, porque elas sempre querem que você opine. E dependendo de como você reage aos questionamentos delas, você vai ter alguns desfechos diferentes. Aí, em resumo, a gente tem no presente, assim, narrativa assim, da diegese da obra, esse investigador ou investigadora que chega nessa nave e quer descobrir o que aconteceu e vai desenvolvendo um relacionamento com essas duas IAs. E no passado, que é o que está presente nos documentos que você vai ler, são as intrigas envolvendo essas duas famílias, família Kim, família Smith, os relatos das mulheres, das famílias, que é o que a gente vai focar aqui na apresentação, em que elas revelam muito sobre como eram os costumes desse período, e o grande mistério, que é por que todo mundo morreu no mesmo dia, tem esse detalhe ainda, e quem é essa personagem, que é a Pale Bride, que ela é um grande mistério também. Falando um pouco sobre o momento histórico, a autora ela se inspirou em um momento que realmente aconteceu, que foi a dinastia Joseon da Coreia, entre os anos 1392 e 1397. Esse período ele foi marcado por uma mudança cultural causada por uma reinterpretação dos textos confucionistas. E nessa reinterpretação, valorizou-se bastante a ideia de você viver em hierarquias rígidas baseadas principalmente em classe e gênero. Era uma sociedade imaginada em que o ideal era cada um saber o seu lugar, por assim dizer. E as mulheres foram um dos grupos que mais perderam liberdade nesse processo. Elas perderam o direito à herança e à propriedade. Os herdeiros eram sempre os homens, os filhos homens. Aí, por isso, elas sempre eram dependentes dos homens, sejam os pais, os irmãos, ou filhos ou maridos. A educação delas era voltada ao casamento, ao lar, e elas não poderiam se divorciar, mas os maridos, os esposos, poderiam. E com base em coisas como a desobediência, ou falar demais, ou ter ciúme das concubinas, porque o marido poderia ter vários relacionamentos fora, mas a mulher não poderia. Não conseguir ter filhos, ter alguma doença hereditária, enfim. Era colocado em uma situação de submissão muito forte. Eu separei essa citação desse historiador, que é o Michael J. Seth, que acho que ele resume muito bem. As mulheres eram tão associadas com suas famílias que geralmente eram referidas por seu relacionamento com seus familiares masculinos, e não por seus nomes. Foi sugerido que no final do Joseon as mulheres se tornaram entidades sem nome, sendo referidas como a esposa de ou a mãe de nome do filho. Em outras palavras, elas não só perderam seus direitos ao divórcio, à propriedade e participação na vida pública, como também perderam qualquer identidade própria. Aí, como é que tudo isso que eu falei está presente nessa obra? Um dos primeiros textos que você encontra quando começa a ler é que uma daquelas IAs, a Hyunai, ela faz uma árvore genealógica de uma das famílias para você conseguir se orientar enquanto lê os textos deles. E ela fala o seguinte: as genealogias oficiais normalmente não listam mulheres. As esposas são notadas pelos nomes das famílias e as filhas são omitidas inteiramente. Ela fala que isso foi o pouco que ela conseguiu organizar com base no que estava ainda salvo nos computadores. Ela diz também que os nomes em vermelho são mulheres. Quando você tem um tracinho, significa que o nome está para sempre perdido. Isso é algo que realmente aconteceu no Joseon real, esse apagamento, esse esquecimento de quem essas mulheres eram, porque para a cultura do momento era como se elas não tivessem muita importância além de ter filhos e do casamento. Há vários textos, eu separei um trecho curto em que a gente lê a troca de cartas ou mensagens entre essas duas irmãs, a Kim Sun-hee e a Eun-mi. As duas se casaram, a mais nova é recém-casada, ela teve a noite de núpcias, ela vai conversar com a irmã para tentar entender se o que aconteceu é realmente assim. E ela fala o seguinte:
que doeu muito. Eu estava chorando o tempo inteiro e ele me machucou tanto, havia sangue em todo lugar. Uma descrição bem pesada. Ela quer saber se é normal isso, né? Tem que ir no médico. A irmã diz que não, ou melhor, diz que é assim mesmo. Ela não precisa ir para o médico. Que fica um pouco mais fácil depois da primeira vez, mas ainda é desconfortável. E ela vai ter que aguentar. Isso nunca muda, sinto muito. Mas não se preocupe com o choro também. Os homens, na verdade, acham isso atraente. Então, continue fazendo isso e você provavelmente vai torná-lo feliz. Mas se você tiver sorte, você vai ficar grávida rápido e não vai ter que se preocupar com nada disso por meses. Ou seja, elas tinham uma educação em que não considerava a ideia do prazer da mulher vivenciar sua sexualidade. Era uma ideia de a mulher ter seu corpo como um instrumento, uma ferramenta para servir o marido e ter filhos. E como elas eram educadas dentro desse sistema, elas reproduziam esse pensamento que para elas era ensinado que isso era natural. Aí, para encerrar, assim, só para fechar um pouco essa ideia, não ficar muito solto, eu achei muito interessante como essa autora, ela poderia ter feito uma obra histórica que se passava no passado, mas acho que de modo similar a como a Conte da Aia faz, de imaginar um futuro em que esse futuro representa um passado de restrições de liberdades, de opressão ressurgindo, que não é algo que já passou e morreu, é algo que continua vivo, e há grupos com interesse de tornar esse passado o futuro. A gente no Brasil sabe muito bem que como existem pessoas com saudades do passado não muito agradável. E só para fechar, que já está fechando acabando o tempo mesmo, fazendo só uma última divulgaçãozinha. Recentemente eu entrei nesse grupo, que é o Coletivo Interdisciplinar de Pesquisas em Games, que aqui é o Instagram, Coletivo CIPAG, e assim, é um grupo de pesquisadores de várias áreas que estudam jogos, assim, de comunicação, artes, educação, estudos culturais, e se alguém tiver um pouquinho de interesse em entender mais do que está sendo feito sobre pesquisas envolvendo jogos, fica a dica, para conhecer o que a gente tem feito. Obrigado.